Graça e paz, irmãos. Com grande alegria que hoje nós estamos também aqui transmitindo os nossos cultos. A partir de hoje, os nossos cultos serão transmitidos e também eles serão gravados e tal. Depois vocês poderão ter acesso à palavra via YouTube também. Deus é bom demais e hoje também nós estamos estreando aqui o nosso púlpito novo. Foi uma parceria com um grande amigo meu ali, o Alessandro, e a sua família que está em Poços de Caldas, e também com o Robson, né? O Robson fez os ajustes finais da madeira e ajudou a gente a prender, ajudou na pintura. O Robson é uma bênção aqui, bendito seja Deus. Então, lembrando então que os nossos cultos serão transmitidos. Depois você pega aí, por favor, o link, cria aí uma lista de transmissão e divulgue isso aí por Monte Sião afora, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra do Senhor, que é poderosa. A palavra do Senhor é que nos transforma, é que nos edifica, é que nos aquece o coração e a alma, é que nos aproxima mais de Deus. Vamos refletir então hoje aqui rapidamente sobre o Salmo 23. Hoje é sobre o Salmo 23. Salmos 23, bastante conhecido, né? Alguns até sabem de cor já esse salmo. Veja o que está dito nele: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bendito seja Deus. Aí está a palavra do Senhor. É o Salmo 23, muito conhecido. E veja bem como começa esse salmo. O salmista faz questão de dizer que o Senhor é o pastor. Então, nada faltará. Pode ser até que nós aprendamos ou tenhamos desenvolvido o hábito de dizer que esse nada faltará está relacionado apenas às questões boas e legais da vida. Mas nada faltará, principalmente para o salmista Davi, era de verdade nada. Desde as coisas muito boas e também os conflitos que o Davi se meteu. Davi também foi envolvido em diversos conflitos. Mas independente da situação, o salmista, ele tinha certeza plena de que o Senhor era o seu pastor. Isso para ele estava muito claro.
Ele estava ciente de verdade de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A convicção dele era essa. Ele tinha essa convicção profunda, enraigada em seu coração. Isso estava em sua alma, estava dentro dele. O Senhor é o meu pastor. Então, não faltando nada, o salmista diz o que o Senhor, o seu pastor, lhe preparava. Como o Senhor, o seu pastor, lidava com ele, como era a relação deles dois. E ele diz: ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, e ele refrigera minha alma. Guia-me também pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E no meio de verdes pastos, águas tranquilas, refrigério para a alma, aparece aí também o vale da sombra da morte. E o que o salmista tem a nos dizer sobre o vale da sombra da morte? O salmista nos diz assim: ainda que, ou mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu, meu pastor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez essa percepção, esse sentimento, essa convicção profunda do salmista aqui, expressa no Salmo 23, no versículo 4, talvez isso tenha a ver com aquilo que o Jó sentiu. Os irmãos se lembram do Jó. Jó, homem íntegro, rico, cheio de filhos, muitos bens. Jó, ele oferecia sacrifício ao Senhor por ele, pelos seus. Estava tudo certo com o Jó. Então é como se o Jó estivesse andando ou caminhando em verdes pastos, experimentando águas tranquilas, refrigério para a alma. De repente, tudo isso que o Jó possuía vai à ruína, tudo isso vai ao chão. Leiam a história de Jó depois com um pouco mais de paciência e detalhes ali. De repente, Jó perdeu tudo. Sobrou-lhe então duas riquezas. A riqueza de Jó se resumiu então em um caco de telha, onde ele coçava suas feridas, e um cachorro para lamber-lhe, para ajudar no processo de cicatrização da dor no seu corpo, daquelas chagas e o corpo todo ferido. E também tinha a mulher do Jó. A mulher do Jó estava lá, firme e forte, guerreira. Só que a mulher do Jó não estava lá para consolá-lo. A mulher estava dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó.
E o Jó ali coçando as suas feridas, dizendo: mulher, tu falas como uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei exatamente em quem eu tenho crido, e a seu tempo ele se levantará. Talvez isso que o salmista está dizendo então no Salmo 23, o que o moço chamado Jó está também concluindo, talvez também seja isso que o Paulo e o Silas lá no Novo Testamento também experimentaram. No Novo Testamento, o Paulo e o Silas foram lançados na prisão, no cárcere. Primeiro, Paulo teve uma visão. E na visão dizia, Paulo viu um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo concluiu que aquilo era de Deus, então Paulo foi para lá, passou por diversos lugares até chegar lá. Quando Paulo e toda a sua equipe chegaram, eles foram procurar um lugar para oração. E então eles se encontram com algumas mulheres que estavam à beira-rio, lavando ali as suas roupas. E Paulo anuncia-lhes o evangelho da salvação. E aquelas mulheres pararam para ouvir o Paulo. Então uma delas, a Lídia, aquela que vendia púrpura, disse: se vocês julgam que eu sou temente ao Senhor, vamos para minha casa. Veja, está dando tudo certo. Paulo teve uma visão, eles estavam procurando um lugar para orar, e agora eles se encontram com essa mulher, a Lídia, e ela os convida para a sua casa, ou seja, eles agora têm um ponto de pregação. Está dando tudo certo, verdes pastos, águas tranquilas. De repente, eles também ainda caminhando pelas ruas, eles se encontram com uma menina que estava cheio de demônios. Paulo entendeu que o que aquela menina dizia não era da parte de Deus, então Paulo expulsa o demônio daquela moça. Aquela moça fica livre. Está dando tudo certo, tudo certinho, estamos até expulsando o demônio. A ordem então em visão que nos foi dada, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, está tudo ok. De repente, os donos daquela mulher, que lucravam com as adivinhações que ela tinha, sendo essas adivinhações orientadas pelo próprio inimigo das nossas almas, o cão, o encardido. Eles mandam pegar o Paulo e o Silas, e eles dão neles uma coça. Eles apanham horrores, e então agora sim eles são lançados no cárcere interior. E a ordem dada é: guarde-os com muita firmeza. Guarde-os. Então Paulo e o Silas são lançados na prisão, presos pelas mãos e pés.
seminus, num lugar de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. Eles são presos num lugar de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. Então, depois de terem apanhado tanto, sofrido horrores, por volta de meia-noite, o texto faz questão de dizer que isso foi meia-noite, o Paulo e o Silas foram cantar e orar ao Senhor, de maneira tal que todas as correntes de todos foram ao chão. Então parece-me que Paulo e Silas, Jó e o salmista Davi estão compreendendo mais ou menos a mesma coisa. Ainda que andando pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. O Jó está dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em Atos, o Paulo e o Silas estão presos depois de terem sido chicoteados, envergonhados. Eles foram louvar ao Senhor. Isto é, ter o Senhor como pastor, como seu pastor, não tem só a ver com estar tudo bem e beleza, não tem nada a ver com a sua riqueza, não tem nada a ver com aquilo que você carrega no bolso ou com sua saúde 100%. O Senhor é o meu pastor. Isso tem a ver com a minha relação com Ele não ser baseada em nenhuma condição que o espaço onde eu estou oferece. Isso não tem nada a ver com o espaço geográfico. Isso tem a ver com rios de água viva fluindo do nosso ventre, como Jesus conversou com aquela mulher, a samaritana. Tem a ver com algo que nos é gerado dentro, independente de quaisquer circunstâncias, independente do medo e do temor que a vida de vez em quando nos oferece, independente de qualquer coisa, nós continuamos firmes no Senhor, firmes na rocha. O Senhor é o meu pastor. Seja experimentando verdes pastos, águas tranquilas, refrigério para a alma, ou seja andando pelo vale da sombra da morte, eu ainda consigo ver uma luz no fim do túnel, dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. E daí não é só os adversários humanos da vida, mas são os adversários que lutam contra nós o tempo inteiro. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Há uma luta espiritual acontecendo o tempo inteiro. Há uma luta do Jefferson contra o Jefferson. Há uma luta da carne contra o sangue, contra os principados e potestades do ar. Mas há um banquete. Senhor, preparas um banquete. Há lutas às vezes por conta da saúde, há lutas às vezes por questões emocionais. Inclusive, se você tem alguma dificuldade psíquica, emocional, me procure, eu também sou psicólogo. Há diversas lutas, diversos inimigos que nos rodeiam o tempo todo. Mas há um banquete reservado para a gente. Há um banquete reservado para a gente. No versículo 6 diz:
certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todo dia tem bondade e misericórdia do Senhor te seguindo. Não é você que corre atrás da bondade e da misericórdia do Senhor, mas é a bondade e a misericórdia do Senhor que lhe seguem. E é isso que diz o Salmo 23, no versículo 6. A bondade e misericórdia do Senhor te seguem todos os dias. Pare para experimentar do Senhor, meu irmão, irmã. Pare para experimentar da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. A bondade do Senhor está nos seguindo. Mesmo em meio às dificuldades e os dramas que a vida propõe, bondade e misericórdia do Senhor me seguem todos os dias. E eu, e você, o que nos resta então fazer? O que nós podemos fazer então, sabendo que a glória e o poder do Senhor nos seguem, nos acompanham, sabendo que o Senhor é conosco, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, mesmo experimentando perturbações físicas como o Jó, ou mesmo sendo humilhados nas ágoras ou na praça, como o Paulo e o Silas, mesmo tendo sido espancados e lançados no cárcere, na prisão horrível, num lugar mal cheiroso, úmido, bondade e misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. Então vamos louvar ao Senhor de verdade. Vamos louvar ao Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Por volta de meia-noite, em meio a confusão, vamos adorar a Ele. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. O salmista usa esse termo casa, mas nós podemos pensar, e eu estarei na presença do Senhor para sempre, haja o que houver, ou haja o que hajar. Nós estamos no Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor ministre poderosamente a palavra dele em seu coração. Que você seja impactado, transformado pela presença da palavra do Senhor todos os dias em sua vida. Que você experimente da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias, enfrentando as dificuldades e os duelos que a vida propõe, sempre com alegria. Alguns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e continuamos de pé. Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe quem te fortalece? O Senhor, que é o seu pastor. Creia nisso verdadeiramente. Grave, reflita. Fique aí durante a sua semana, durante o seu mês, durante o ano, durante a sua vida, refletindo sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus.